Olá, me chamo Sheila, sou graduanda em Psicopedagogia pela Faculdade Uninter. Estou aqui para apresentar meu plano de estágio em Psicopedagogia Escolar. Como tema, eu escolhi o papel do psicopedagogo no atendimento ao estudante com deficiência intelectual. Ao desenvolver o tema, eu busquei compreender como seria a atuação do psicopedagogo perante uma criança com deficiência intelectual, sendo que este atendimento ele é de suma importância para a superação dos limites da deficiência intelectual. Reconheço a relevância dessa pesquisa teórica que fiz para que se dá a valorização do profissional psicopedagógico nos mais diversos espaços, sobretudo no espaço escolar, sendo que este profissional trabalha visando o desenvolvimento pleno da aprendizagem dos sujeitos. Ele pode auxiliar na compreensão de problemas existentes na sala de aula, acompanhando os professores durante o trabalho com o estudante, observando e, se necessário for, intervindo nas metodologias que estão sendo aplicadas, dando um suporte significativo para o desenvolvimento desse estudante com deficiência intelectual. Para a gente saber como seria o atendimento a uma criança com deficiência intelectual, primeiro nós temos que compreender o que significa a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela é caracterizada por importantes limitações no funcionamento intelectual, tanto quanto no comportamento adaptativo. A deficiência intelectuais, ela possui limitações em áreas de aprendizagem, de autossugestão, em situações da vida, como cuidados pessoais, a responsabilidades profissionais e controle do dinheiro, controle próprio do comportamento e organização em tarefas escolares. Essas deficiência intelectual está ligada às habilidades da linguagem, da escrita, da leitura, da matemática, do raciocínio, do reconhecimento e da memória. E também está ligada às habilidades sociais interpessoais, habilidades ligadas à consciência das experiências alheias. Uma pessoa com deficiência intelectual, ela tem dificuldade para aprender, para entender e realizar as tarefas mais comuns do dia a dia para nós, as demais pessoas. Muitas vezes essa pessoa se comporta como se tivesse menos idade do que realmente ela tem. Para entender como se daria o atendimento psicopedagógico a uma criança com deficiência intelectual, primeiro nós temos que compreender o que significa a deficiência intelectual e aonde ela atua. A criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldade para aprender, para entender e realizar atividades comuns para as demais crianças. Muitas vezes, a criança se comporta como se tivesse menos idade do que realmente tem, pois a deficiência intelectual, ela atinge limitações significativas do processo intelectual, comportamento adaptativo das crianças. A deficiência intelectual, ela atrapalha a aprendizagem e a autogestão em situação da vida. As crianças com deficiência intelectual, elas têm dificuldades com cuidados pessoais, com responsabilidades, e elas também têm uma dificuldade de comunicação, elas têm dificuldade em habilidades ligadas à linguagem, à leitura, à escrita, à matemática, ao raciocínio, ao conhecimento e à memória. Elas também possuem habilidades sociais interpessoais. Estas habilidades estão ligadas à consciência das experiências alheias, à empatia, à habilidade de fazer amizades e o julgamento social e a autorregulação. Para saber como seria o atendimento psicopedagógico a uma criança com deficiência intelectual, primeiro temos que compreender o que seria a expressão deficiência intelectual. Esta expressão passou por várias alterações no decorrer da história, à medida que novos conhecimentos foram sendo produzidos pela ciência.
Já encontramos relatos sobre a deficiência intelectual e a maneira correta de identificá-la ou classificá-la. A deficiência intelectual, no decorrer da história, foi tida como várias nomeações, incluindo retardo mental, excepcional, entre outras. Mas, segundo Honora e Frisaco, 2008, a deficiência intelectual é considerada uma doença ou um transtorno psiquiátrico, e sim uma das causas ou fatores que causam prejuízo nas funções cognitivas que acompanham o desenvolvimento diferente do cérebro. A deficiência intelectual, a pessoa, criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldade para aprender, para entender e realizar atividades comuns para as demais crianças. Muitas vezes, essa criança comporta-se diferentemente da idade cronológica que ela realmente tem. A deficiência intelectual abrange as seguintes áreas e habilidades. Habilidades ligadas à linguagem, à leitura, à escrita, à matemática, ao raciocínio, ao conhecimento. Ela também prejudica a comunicação, bem como habilidades sociais e interpessoais. Essas habilidades elas estão ligadas à consciência de experiências alheias, à empatia, ao desenvolvimento de habilidades com amizade, julgamento social e a autorregulação. A deficiência intelectual também atrapalha na aprendizagem e na autogestão de situações de vida, como, por exemplo, os cuidados pessoais, o controle próprio e a organização em tarefas escolares. O diagnóstico de uma criança com deficiência intelectual pode ser feito por uma equipe multidisciplinar numa instituição escolar ou por médicos e psicólogos em clínicas psicológicas. A psicopedagogia é um campo de conhecimento que propõe integrar de modo coerente os conhecimentos e princípios de diferentes áreas, abrindo sua intervenção em distintos campos. Ela atua com confluência na área da educação e da saúde, utilizando métodos e instrumentos e recursos próprios para compreender, promover, diagnosticar e intervir nos processos individuais ou até mesmo grupais de aprendizagem. Agora que temos um pouco de conhecimento do que seria a deficiência intelectual e temos também o entendimento do que é a psicopedagogia e o que faz um psicopedagogo, podemos estabelecer o seguinte: o psicopedagogo, em consonância com os profissionais da educação, com a escola e com os pais, ele terá a oportunidade de modificar a percepção destes em relação à criança com deficiência intelectual, ajudando-os no sentido de lidar com a diversidade, acrescentando novos valores e levando os professores e também os alunos a acreditarem que todos são capazes de aprender. É estabelecida uma parceria entre o psicopedagogo, os pais e os professores. E essa parceria ela implica em um respeito mútuo, baseando-se na troca de experiências diante das crianças com deficiência intelectual, bem também como compartilhamento de informações e até mesmo compartilhamento de sentimentos. A atuação psicopedagógica dentro de uma instituição escolar acontece sobre uma prévia observação do indivíduo que está sendo assistido. Por meio dessa compreensão da situação apresentada, o psicopedagogo, fundamentado nos conhecimentos e pressupostos epistemológicos, ele elaborará um informe com as situações concretas, planejando ações organizadas no intuito de escolher alternativas flexíveis para intervir nas dificuldades de aprendizagem, com o uso de critérios adotados, bem como objetivos a serem alcançados, respeitando, é claro, as características biológicas da criança com deficiência intelectual, para que ela tenha total desenvolvimento na escola, no ensino regular. Compreendemos
que a atuação do psicopedagogo escolar tem um grande sucesso quando o seu trabalho não é solitário. Assim, a sua atuação deverá estar ligada ao auxílio tanto no desenvolvimento do aluno quanto à capacitação da escola, na orientação dos pais e realizando parceria com os profissionais que atendem esses alunos, favorecendo assim uma parceria que irá beneficiar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. O trabalho psicopedagógico, ele atua não no interior do aluno, ao sensibilizá-lo para uma construção de conhecimento, levando em consideração os desejos do aluno, mas requer também uma transformação interna no professor. Mas para que haja uma parceria, essa parceria ela precisa estar implicada em um respeito mútuo. E essa parceria ela se baseia na troca de experiências e no compartilhamento de informações e até mesmo de sentimentos com relação à criança com a deficiência intelectual. Essa parceria ela estará ligada diretamente com a escola, com os pais e também com os profissionais das demais áreas que atenderão essa criança e com os professores. Todos eles juntos terão a oportunidade de modificar a percepção da relação da criança com a deficiência intelectual, auxiliando no sentido de lidar com a diversidade, acrescentando novos valores e levando o aluno a acreditar que ele é capaz de aprender. Embora não haja muitos artigos ou produções científicas relacionadas ao trabalho do psicopedagogo na educação de crianças com necessidades educacionais, principalmente elas voltadas às crianças com deficiência intelectual, visto que as discussões sobre o tema em questão são de extrema importância, já que o trabalho e as estratégias inovadoras do psicopedagogo visa a inclusão propriamente dita da criança com deficiência intelectual, já que esta criança, uma vez sendo atendida, visará e melhorará a sua autoestima, o seu cognitivo, a sua consciência corporal, bem como a socialização com as demais crianças. A criança ela terá a possibilidade de ampliar o seu processo de aprendizagem, a sua verbalização e a sua comunicação, internalizando novos conhecimentos e tendo a oportunidade de desenvolver-se integralmente. Portanto, a psicopedagogia, o trabalho de um profissional psicopedagógico, ele visa a descoberta e o desenvolvimento das capacidades da criança, em como ele pode contribuir para que os alunos com deficiência intelectual sejam capazes de olhar esse mundo em que vivem, de saber interpretá-lo e de nele ter condições de intervir com segurança e competência. O psicopedagogo não só contribuirá com o desenvolvimento desta criança com deficiência intelectual, mas também contribuirá com a evolução de um mundo que melhore as condições de vida da grande maioria da humanidade. Acredito que se houvessem mais profissionais de psicopedagogia atuando nas escolas, haveria um número bem menor de crianças com deficiências em aprendizagem. Como ainda há muito a se descobrir sobre a atuação do profissional em psicopedagogia nos diversos ambientes que existam a aprendizagem, não só nas escolas e com crianças que possuem a deficiência intelectual, mas bem como outras dificuldades de aprendizagem, se você gostou de aprender um pouquinho e descobrir o que este profissional faz, curte este vídeo e compartilhe, tá? E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou pergunta sobre o tema, pode fazer aqui embaixo nos comentários, que assim que possível eu estarei respondendo. Muito obrigada!